Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindos a uma das nossas oficinas aqui do curso de História da FURB, gravada para o evento do Interação FURB. Meu nome é Henrique Dutra e eu estou no quarto semestre do curso de História da FURB. Eu faço parte do LABEAM, que é o Laboratório de Estudos Antigos e Medievais. Conforme quando você entra no curso, né, e vai passando por todos os processos de aprendizagem dele, chega um momento que você começa pesquisas, né? Você começa a pesquisar na área acadêmica. E para isso você entra num laboratório para ser orientado e conseguir ter como discutir com pessoas na área, enfim. E eu decidi pesquisar o sobrenatural na história do Japão e decidi entrar no LABEAM, né? Que pesquisa essa área um pouco mais voltada para o medievo e para a antiguidade, né? E essa oficina aqui é a primeira vez que eu trago esse tema para fora do laboratório, né, que eu discuto ele fora do laboratório. Então, espero que vocês gostem, espero que isso ilustre um pouco sobre o tema que eu estou pesquisando. Agora, eu só peço com licença para vocês que eu vou desativar a câmera e colocar o meu slide aqui para vocês darem uma olhada. Então, o nosso tema aqui dessa oficina é a ideia de sobrenatural na história do Japão, leituras sobre os yokai a partir do cinema e animes. Essa ilustração que vocês estão vendo de fundo aí já é uma boa imagem para ilustrar os yokai, né? Ela é retirada de uma fonte chamada Bakemono no E, que pode ser traduzida para imagens do bakemono, né? Pinturas de bakemono, que mais para frente eu vou conversar sobre esse termo e as possíveis traduções dele, enfim. E isso é um pergaminho, né, um hand scroll bem grande, assim, bem extenso, com várias ilustrações dos yokai, né, e então à esquerda a gente tem a representação da Rokurokubi, né, que é essa representação dessa mulher com um pescoço muito longo, né, que é muito famoso dentro da cultura pop quando se refere aos yokai, ela é muito utilizada e muito reutilizada. E o Inugami na direita, que é esse cachorro com esse kimono, né? Que o nome dele é bastante interessante, ele está escrito no canto superior direito ali da imagem. Ele é representado por dois ideogramas, né? O primeiro é Ino, que é o ideograma de cachorro, e o segundo é o kanji de Kami, né? O ideograma de Kami, que é o kanji de Deus, que é utilizado para se referir a uma divindade. Então, primeiramente, né, antes de entrar no tema específico sobre os cinemas de anime e os animes, eu acho interessante a gente discutir e colocar primeiro algumas coisas com relação ao termo, né, ao significado do que seria yokai, né. E, bom, primeiramente eu trouxe o termo em japonês, né, a gente tem ali os dois ideogramas que se referem a essa palavra, né, ele é lido e falado como yokai, então você tem esse prolongamento no o, e esse termo, ele é bastante complicado de ser definido de forma objetiva, porque ele se refere ao sobrenatural, a tudo que você não consegue explicar de forma lógica, um acontecimento que você vê, mas não entende, ele pode ser definido como algo fora da normalidade, né? Esse termo yokai, ele passa a ser muito mais comum a partir do período Kamakura do Japão, que data mais ou menos de 1192 e vai até 1333. Antes disso, se referia ao sobrenatural, mais comumente como Mononoke e Bakemono, entre outros termos. O yokai ele vai se popularizar mais a partir desse período Kamakura em diante e vai, inclusive, do período Kamakura em diante até, inclusive, vai virar um tema de estudo dentro de várias universidades do Japão. Então, o estudo do sobrenatural, o estudo do misterioso, né? E esse termo Mononoke, né, que é um dos termos que pode ser utilizados para se referir ao sobrenatural, algumas pessoas podem lembrar do filme Mononoke Princess, né, Princesa Mononoke, que ele utiliza esse Mononoke no título justamente para dizer que é para você assistir esse filme tendo em mente que ele se refere a uma época muito antiga. É por isso que ele usa esse Mononoke no título. Bom,
Esse conceito ele é bastante abstrato, porque o sobrenatural ele é muito difícil de ser interpretado e até mesmo entendido. Atualmente, a gente tem muitas explicações científicas para o que vemos no mundo ao nosso redor. Né? A gente sabe por que chove, a gente sabe, inclusive, às vezes, prever quando vai chover, mas na antiguidade não se tinha esses conhecimentos científicos sobre tanta coisa sobre o mundo, né? Então, quando você via algo que você não conseguia explicar de forma lógica, você criava explicações para isso. E os yokai, eles vêm como uma das formas de explicar o que não se consegue de forma lógica. Então, por exemplo, você vê um vaso caindo de uma estante e você não sabe explicar como. Pode-se criar uma imagem de uma criatura que faça esse ato de derrubar esse vaso. Né? Então, são várias representações diferentes que vão falar sobre vários acontecimentos dos quais algumas pessoas não conseguiam explicar. Esse conceito também é bastante subjetivo, pelo fato de que esses acontecimentos sobrenaturais não existe um consenso entre eles. Então, não existe um consenso de que sempre que cair um vaso de uma estante e você não sabe o que é, esse yokai especificamente vai ser dado esse nome. Né? Não, às vezes uma vila no Japão vai dar, um vilarejo no Japão vai dar um nome para isso, e outro vilarejo vai dar outro nome para isso. Então tem várias representações diferentes, isso que traz a subjetividade desse termo, e que torna ele também tão difícil de ser compreendido às vezes. E para falar um pouquinho também sobre esse termo com relação aos problemas de tradução, né? Eu não gosto de traduzir nenhum desses termos, nem Mononoke, nem Bakemono, nem Yokai, porque quando você vai para os animes, por exemplo, e você vê esses termos sendo traduzidos nas legendas, eles às vezes traduzem para monstros, demônios, goblins, e é muito complicado de você trazer isso para cá, porque são culturas muito diferentes, então quando você traduz para demônio, tem toda uma caracterização do que a gente acha que é demônio e o que eles têm como yokai. E às vezes o yokai não é sempre tido como algo tão pejorativo assim, como a gente tem como a ideia de um demônio, sabe? São culturas muito diferentes, então é difícil de traduzir. Existem alguns lugares no Japão onde alguns yokais são cultuados. Por exemplo, o Kappa no bairro Kappabashi, de Tóquio, onde eles levam pepinos e fazem oferendas, porque dizem que o Kappa come pepino. Né? E eu vou falar sobre esse yokai nessa apresentação também. Então, às vezes o yokai é cultuado e às vezes ele não é tido como uma coisa totalmente má, como a gente tem essa visão de demônios, né? Então, é um termo muito complicado de ser traduzido, e é por isso que a área acadêmica geralmente não traduz ele. Os yokai, então, pode ser dado, da forma que eu expliquei antes, como uma forma, talvez, de interpretar o mundo, se a gente quiser, né? E como um exemplo de uma forma de interpretar o mundo, eu trago esse exemplo dos Yanari, que é uma ilustração feita pelo Toriyama Seiken, que foi um ilustrador que se especializou nessa área de ilustrar os yokai. O Toriyama ele viveu no período Edo japonês, né? Então, dentro do período onde lá aquela primeira fonte que eu mostrei para vocês foi feita também. Né? E uma das ilustrações dele é dos Yanari, né? E ele dá a característica desses Yanari como esses estranhos barulhos que podem ser ouvidos em casas velhas são provavelmente causados por essas pequenas criaturas. Então é basicamente o estalar da madeira das casas foi criado o Yanari para transformar essa criatura como é ela que faz o estalar das madeiras. E se a gente trazer para a atualidade, pensar isso, uma das explicações desse estalar das madeiras talvez fosse o dilatar das madeiras, né, que faz ela fazer esse barulho, esse estalo, né, e isso é explicado de forma a utilizar esses yokais para fazer esses barulhos, né. Então é uma forma, uma relação com o cotidiano de interpretar o mundo ao seu redor. E agora trazendo para as especificidades, né, dos yokai, eu vou trazer 2 yokais específicos aqui, que são muito comuns na cultura japonesa em geral, para a gente falar dessa questão dos filmes e animes. Né? Aqui eu trago a Yuki Onna, que é basicamente a Mulher da Neve, né? Esses 2 ideogramas que formam o nome dela, o primeiro é Yuki, né, que é o kanji de neve, e o segundo é Onna, que é o kanji de mulher. E a gente pode observar que essas 2 representações se referem ao mesmo yokai,
porque no canto superior direito tem o nome dela escrito, e isso é muito comum nessas fontes mais antigas, eles escreverem o nome do yokai no canto. Então, à esquerda, a gente tem a representação do Toriyama Sekien, né, que é o mesmo ilustrador que fez a Yanari, os Yanari, né, e ele ilustra a Yukiono dessa forma, e à direita a gente tem uma ilustração feita pelo Sawaki Sushi, né, que também ilustra esse yokai de uma forma, inclusive, até um pouco diferente, mas que todos têm algumas características em comum. Por exemplo, a palidez dessa mulher, o kimono branco e esses cabelos escuros, né. Então é para vocês verem como isso pode ser representado de formas diferentes, por pessoas diferentes e às vezes até em períodos diferentes. E agora, trazendo isso mais para a atualidade, eu trouxe o filme Sonhos, né, o Yume, que foi dirigido pelo Akira Kurosawa, em 1990. Em um dos sonhos, né, porque esse filme é basicamente uma coletânea de sonhos que o diretor teve, e um dos sonhos tem a ver com a Yuki Onna, que é basicamente vários homens fazendo uma expedição numa nevasca, e aí começa a nevar muito mais forte, e a Yuki Onna aparece como essa mulher ali como tem na imagem de baixo, com esse manto, né? E mais pra frente ela se revela como essa mulher, realmente esse yokai, como está sendo mostrado na imagem de cima. E nesse filme é interessante porque parece que a Yuki Onna salva esses homens da nevasca. Né? Claro que é um filme, ele pode ser interpretado de várias maneiras, mas uma das formas de você interpretar essa ideia é que ela salva. Então, às vezes, isso é muito mais comum na atualidade, os yokai vão aparecer como algo bom, que salva os seres humanos de algo. E isso, se você trazer um pouco mais para a antiguidade, é um pouco mais diferente. A gente tem yokais fazendo, né, torturando os humanos, enfim, e essa representação ela vai mudando muito e vai sendo reinterpretada de várias formas. Né? E isso é um problema que pode ser colocado para as fontes também. Um outro exemplo que eu trago é do filme Kaidan, ou Kwaidan, né? Que foi dirigido pelo Masaki Kobayashi, de 1964. Esse filme traz a Yuki Onna como um contexto, né? Seria que dois carpinteiros estão coletando madeira e aí começa a nevar muito forte e um dos carpinteiros acaba falecendo e aí a Yuki Onna aparece para finalizar esse homem que está para falecer. E aí tem esse outro garoto que vê ela finalizando o homem, ela se vira para ele e fala que vai ter piedade dele porque é muito jovem e muito belo, mas com uma condição de que ele não deveria contar sobre a existência dela para mais ninguém. Né? E se ele contasse, ela iria voltar e matar ele. E aí passa o filme todo e ela vem com essa representação dessa mulher jovem, como a gente tem ali no canto, a primeira imagem, né? E os dois acabam se apaixonando. E aí o Kiona aparece várias vezes como representação de uma mulher que seduz o homem e que depois vira esse yokai e acaba causando um estrago. Isso, inclusive, pode ser até problematizado e trazido para uma pesquisa com relação a gênero, por exemplo, utilizando essas várias fontes, né? Outra representação que a gente tem, dessa vez eu trago por parte dos animes, é Yuki-onna no Inuyasha, né, no episódio 101. Esse anime ele é uma readaptação do mangá de mesmo nome, que foi publicado entre 1996 até 2008, ilustrado por Himiko Takahashi. Né? Nesse episódio, o Yuki Onna também aparece como essa mulher que tem na imagem de baixo, que seduz um dos personagens principais e depois se revela como esse yokai, e tem toda uma batalha travada contra ela, trazendo também essa ideia que o Kwaidan também tenta trazer, mas de forma um pouco diferente, né? E agora, saindo, né, da Yuki Onna e trazendo para outro yokai, a gente tem o Kappa. O Kappa é muito famoso na cultura japonesa, ele é referenciado de diversas formas por diversos animes, enfim. E aqui a gente tem também duas ilustrações dele. Né? Ele é geralmente referenciado como esse animal que anda com as duas patas, né? E com essas características de um réptil, e às vezes, na maioria das vezes, inclusive representado com um casco de tartaruga nas costas, né? Ou não, como a gente tem na direita. Então, à esquerda, a gente tem a representação do Toriyama Seiken, desse capa, e à direita do Sawaki Sushi, né, que são os mesmos autores
das pinturas da Yuki Onna, né? Inclusive nas mesmas fontes. Tá? São das mesmas fontes essas duas pinturas da Yuki Onna. Eu retirei do mesmo lugar. E aqui a gente tem a representação do Kappa mais na atualidade, com um filme bastante atual, de 2005, né, que é a Grande Guerra Yokai, ou Yokai Dai Senso, né, que foi dirigido pelo Takashi Miike. E nesse filme, o Kappa é representado como um dos personagens principais, né, ele ajuda o personagem principal em todo o plot da história para resolver um conflito de guerras que tem. E ele é representado dessa forma, né, com o casco de tartaruga, com essa tanga, né, e geralmente o Kappa é representado com uma tanga, quer dizer que a referência dele é tirada um pouco mais do sul do Japão. Né, no sul do Japão eles referenciam o Kappa mais ou menos com essa tanga, mas para o norte é ele normal, sem a tanga, né. Então a gente tem essa representação do Kappa nesse filme de 2005. E aqui a gente tem uma representação, inclusive, ainda mais atual, de 2007, desse anime, né, que é um anime-filme, né, ele é um anime de um episódio só, que é traduzido como Férias de Verão com Ko, né, que esse filme tem na Netflix, inclusive, e do japonês é Kappa no Ko Natsuyumi, né, o nome desse filme. E nesse filme o Kappa é tido como um pet, então para você ver essa interpretação diferente que é dada, né, nesse filme, e é interessante também nesses dois filmes sobre o Kappa, que eles trazem visões bastante diferentes do mesmo. A gente tem pessoas nesse anime que vão olhar para o Kappa com medo, e a gente tem pessoas que vão olhar para o Kappa com um animal fofinho, né? E um exemplo desse filme também é o espanto que o personagem principal tem à primeira vista com o Kappa, mas que ele vai se acostumando e que ao fim do filme eles já viram pessoas muito próximas, né? E pessoas, yokai e pessoa, muito próximas. E para falar especificamente dos animes, é muito importante a gente falar do Mizuki Shigeru. Ele foi um escritor, um mangaka e historiador, especialista nos estudos sobre yokai, que viveu entre 1922 e morreu recentemente, né? Veio falecer recentemente em 2015. E ele é o autor do mangá Gegege no Kitaro, que é uma das obras mais conhecidas nessa área, fazendo referência a diversos yokais que até hoje servem de inspiração para a adaptação das criaturas para os animes. Né? É impossível de você falar dos yokai nos animes sem comentar do Mizuki Shigeru, porque ele vai servir de inspiração para muitas formas de representar esses yokai nos animes na atualidade. Um exemplo que eu trago, e aqui eu trouxe as duas ilustrações do Kappa aí, da Yuki Onna no Gegege no Kitaro, né, que é esse anime mais famoso dele. Então a gente tem essa representação da Yuki Onna, né, no Gegege no Kitaro. Esse anime e mangá, né, que depois vai ser adaptado para anime, ele vai ter várias temporadas onde os yokais vão ser representados de forma diferente. Então, na primeira temporada, a imagem da esquerda, para você ver como a Yuki Onna ela é retratada mais como uma personagem um pouco mais idosa, com os cabelos brancos, então a gente já tem uma diferença, né, mas sempre com o kimono branco, né. E à direita, a gente tem a Yuki Onna do anime mais recente, que já não é mais ilustrado pelo Mizuki Shigeru, mas que traz como essa mesma ressignificação desse mesmo yokai é dado de formas diferentes. A gente tem uma arte mais antiga, de um período diferente, e a gente tem essa imagem um pouco mais atual da direita, que nos lembra mais dos animes da atualidade, né? Mas sempre essa mulher mais pálida, com kimono branco, e às vezes, como a gente vê aqui, né, cabelos brancos, ou nas fontes mais antigas, com cabelos pretos. E aqui é a representação do Kappa no Gegege no Kitaro, né, que também a gente tem a mesma coisa da Yuki Onna, duas representações de períodos um pouquinho diferentes, feitos, né, ilustrados aí pelo Mizuki Shigeru, e com bastante inspiração nos trabalhos dele.
Chegando à conclusão, né, infelizmente nós não temos muito tempo, daria para também conversar sobre Yokai Watch, né, provavelmente quem conhece os animes e já deve ter pensado em vários tipos de referência, enfim. O Yokai Watch é um anime que está muito famoso agora, né, e que é uma adaptação de jogos, né, que também usa muito os yokai, inclusive está no nome do anime Yokai Watch. Mas enfim, para a gente trazer para a conclusão dessa oficina, a gente tem essa citação um pouco grande, mas que ela retrata muito bem esse termo, yokai, que a gente tanto conversou aqui hoje. O yokai ele pode ser pensado como uma parte das práticas comerciais e folclóricas contemporâneas. E com essas práticas, o Foster, né, que é o autor dessa citação, ele se refere ao ponto de que yokai não são apenas encontrados em textos históricos, figuras antigas, contos populares, lendas do passado, ou então em mangás, animes, filmes de hoje em dia. Mas, além disso, eles atuam como uma forma informal e íntima no dia a dia. Pelo menos para algumas pessoas, o yokai, na prática, não são apenas criaturas ou fenômenos, mas uma imensidão de temas incríveis onde as pessoas se encontram e se imaginam. Então, o yokai é algo que vai além, como dito nessa citação, vai além de fontes antigas, de histórias folclóricas, vai além dos animes, dos mangás, é algo que percorre a cultura do Japão e que é reinterpretado e ressignificado por gerações e gerações, desde desse período Kamakura até a atualidade. Então, é algo onde as pessoas se veem, é algo onde os japoneses encontram parte da sua cultura. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa oficina. Como eu disse, é uma parte muito inicial do meu trabalho. Essas aqui são as bibliografias que eu utilizei para essa apresentação. E aqui estão as fontes que eu utilizei com os filmes e as pinturas que eu trouxe. Agora eu vou abrir a minha câmera novamente. Aqui. E muito obrigado a todos que assistiram. E é isso, eu espero que vocês entrem no curso de História para fazer companhia para gente e que pesquisem no Labian. E é isso, muito obrigado, tchau, tchau.